no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Como é bom adorar a Deus. Enquanto você adora, Deus cuida de você. Enquanto você adora, Deus instrui a sua vida. Enquanto você adora, Deus faz aquilo que você não pode fazer. Amém? Ele é o único que pode todas as coisas. Ele é o único que reina sobre todas as coisas. Ele é o único que domina sobre todas as coisas. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos. Lendo novamente, Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pai, aqui está a tua palavra, este texto onde diz que a salvação está somente no nome de Jesus. Traga à nossa mente tão grande verdade, tão grande salvação que o Senhor nos tem concedido todos os dias. Obrigado por este momento, pelo privilégio de estar em um ambiente saturado pela tua presença, saturado pela tua glória. Aqui é onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu creio em grandes milagres sobre este lugar, sobre aqueles que estão conosco pela internet, Pai, que nós possamos ouvir o que o Senhor tem para nós hoje à noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Eu quero resgatar uma palavra tão falada. Eu trouxe, na verdade, um estudo para a gente hoje à noite. Não é bem uma pregação, uma mensagem. É um estudo sobre uma palavra tão falada, uma palavra pela qual nós fomos chamados, tirados do mundo e transportados para o reino de Deus, e uma palavra que, de vez em quando, tem sido usada, ou ministrada, ou até às vezes nem tem sido mais falada sobre esta palavra, e às vezes ela tem sido falada de uma forma tão natural, tão comum, e ela é uma das palavras, se não a palavra mais importante, pelo qual a Bíblia foi escrita, pelo qual Jesus foi à cruz do Calvário, e pela qual nós estamos aqui hoje à noite. Essa palavra se chama salvação. Não se fala mais em salvação, se fala nos benefícios que nem sempre são benefícios, direcionados pela palavra de Deus que a salvação traz. As pessoas estão mais interessadas nos benefícios do que na própria salvação. Estão preocupadas em encher a sua vida, o seu dia a dia, com tantas outras coisas, e estão despreocupados da maior obra de Deus sobre a face da terra, do motivo pelo qual Jesus foi à cruz do Calvário, se entregou, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, está à direita do Pai, intercedendo por nós por um só motivo, para que você sejamos salvos. Só que a salvação, nós vamos entender hoje à noite sobre dois aspectos. O primeiro é a salvação na terra, a salvação de quem aceitou a Cristo e hoje está salvo do quê? Das atitudes que não agradam o coração de Deus. Então a primeira salvação
que nós podemos entender hoje à noite quando você aceita Cristo é a salvação das atitudes, é a salvação das palavras, é a salvação das garras do inferno que não tem mais poder sobre aqueles que aceitam a Cristo. Amém? Não tem mais poder. Nós somos salvos. Salvos do quê? De tudo aquilo que não agrada o coração de Deus. Então o primeiro balanço que você precisa fazer essa noite sobre a sua salvação é: a minha e a sua atitude tem sido agradável a Deus ou não? Nós somos salvos do pecado. Nós somos salvos do caminho que nos conduzia à eternidade longe de Deus. Nós somos tirados da porta larga que leva para a perdição e fomos transportados para a porta estreita, por isso que é difícil. Porque a estreita requer renúncia. A estreita não é mais o que eu penso, é o que Ele deseja que eu pense. A estreita não é mais o que eu quero que falar, é o que a Bíblia permite que eu fale. Por isso que é estreita. Porque a porta que nos levará, ou que nos leva a Jesus, ela precisa de renúncia. Precisa que algumas coisas sejam deixadas no caminho, para que nós possamos adentrar a presença de Deus para todo sempre. Eu quero que você saia daqui hoje à noite, irmãos, priorizando essa palavra que às vezes está tão esquecida no nosso dia a dia. Não sei nem em que escala ela está no nosso dia a dia. Salvação. O que é que nós temos feito pela nossa salvação? O que é que nós temos feito pela salvação do nosso próximo? Do irmão que você vê que está debilitado, do irmão que você vê que está precisando de um apoio, precisando de uma oração, precisando que você simplesmente o ouça, que você simplesmente enxugue as suas lágrimas com a camisa do seu ombro. O que é que nós temos feito com a salvação da nossa casa? Às vezes nos damos melhores aonde estudamos, tratamos melhores as pessoas, amigas de escolas, de profissão, e não tratamos bem os de dentro, os cônjuges, os filhos. O que é que nós temos feito com a nossa salvação? O que é que a salvação tem representado para mim e para você no nosso dia a dia? Nós somos salvos de tudo aquilo que não agrada o coração de Deus. E a segunda situação que nós podemos pensar sobre a salvação é a salvação eterna. É a salvação que nos salvou literalmente do inferno, do lago de enxofre, de onde haverá ranger de dentes e choro para todo sempre, e nos transportou para a presença de Deus. Só que todos nós temos uma plaquinha atrás de nós, escrito o seguinte: em obras. Nós estamos em obras, estamos a caminho, estamos conquistando, estamos lutando. Por isso que a Bíblia diz que basta a cada mês, a cada ano o seu mal. É isso? A cada... O que Jesus diz? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz a cada mês, a cada dia. Acorde preocupado com a salvação daquele dia. O que é que eu tenho que fazer durante esse dia para permanecer salvo? Para permanecer na presença de Deus? Para continuar colocando um sorriso no rosto do Espírito Santo? Nós fazemos planos que nem aconteceram ainda. Meu pai me ensina uma coisa que eu guardo para o meu dia a dia: não deixe o leite derramar. Amém? Mas se derramou, o que tem que fazer? Deixar sujo? Não, irmão, limpar. Vai adiantar você espernear? Vai adiantar você fazer de conta que não esparramou? Não, vai ficar ali esparramado. Aconteceu. Alguma coisa está acontecendo, nós precisamos tratar. Nós precisamos tratar dessa palavrinha chamada salvação na nossa vida, na nossa mente, nos nossos sonhos, nos nossos projetos. O reino de Deus precisa ser prioridade na minha e na sua vida. Amém. Todos os dias, todos os momentos, a nossa preocupação é o que é que nós estamos fazendo com a salvação. E o que é salvação? A salvação é aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário.
Nós estávamos condenados, nós estávamos mortos para todo sempre. Jesus foi à cruz do Calvário e nos salvou do inferno, nos salvou do pecado, não nos deixou morrer para sempre, foi em nosso lugar, morreu por nós e por isso estamos aqui. O sacrifício perfeito. No Velho Testamento tinha que se fazer os sacrifícios várias vezes porque não era perfeito. Jesus foi o sacrifício único, ímpar, singular, perfeito, sem mancha, sem pecado. Por isso que ele pôde ir aonde ele foi e nos salvar. Todos quantos o aceitam como Filho de Deus, todos quantos se colocam diante da sua vontade, todos quantos se preocupam com o seu sacrifício, todos quantos vivem uma vida de santidade, todos quantos se preocupam com o que Deus está pensando a seu respeito, está salvo, está permanecendo salvo, até a hora que você morrer, ou até o dia que ele virá nas nuvens para nos buscar. A salvação é o tema central de toda a Bíblia. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse. Toda a Bíblia é recheada. Tudo que a Bíblia nos ensina é a respeito da nossa salvação, da nossa permanência na presença de Deus, da nossa vida eterna para todo sempre, louvando, adorando e sendo gratos, porque chegamos lá não por méritos nossos, chegamos lá porque houve um sacrifício, chegamos lá porque a sua graça está sobre nós todos os dias. A Bíblia diz que é pela graça, para que nós não venhamos achar que nós somos aquele que, eu sou salvo porque eu mereço. Não, nós não merecemos nada, é pela graça, é um favor imerecido, é um sacrifício, mas você precisa estar dentro deste ambiente chamado graça. Você pode estar morrendo de sede, irmãos, você encontrou uma torneira e você encontrou um copo, e está proibido colocar a boca na torneira, você tem que usar o copo. Aonde é que você tem que colocar o copo e ele matar a sua sede? Debaixo da? E por que nós não colocamos a nossa vida debaixo da única fonte que pode saciar a nossa sede, que pode nos dar direção em qualquer momento da nossa vida? Ele é o Deus que provê tudo em todo tempo. Nós às vezes não matamos a sede das nossas dificuldades, ansiedades, preocupações, porque estamos fora ou à beira da fonte. Por mais que você coloque o copo na fonte, na torneira, se ele tiver 1 milímetro de distância, vai encher o copo? Não. Então aprenda algo, não basta estar perto, tem que estar envolvido com o reino de Deus. Não basta dizer que você é, tem que estar envolvido com a oração, envolvido com a leitura, desejoso pelas notícias da Bíblia. Desejoso pelas notícias da Bíblia. Qual foi a notícia que o céu te deu hoje? Ou você assistiu tantas coisas, ou leu tantas coisas, que nenhuma notícia dessas te levaram para o coração de Deus? Nós precisamos tratar a nossa salvação, nossa vida diária. Nós precisamos ser bênção para os outros, irmãos. Retribuir o bem com o bem, e o mal com... Amém. E o mal com o bem. O pastor que sempre fala o quê? Dê uma flor para quem não merece. Qual é o balanço que você faz hoje da sua salvação? Você, aí no seu lugar. O que é que Deus tem visto desta dádiva tão grande? O que é que nós temos retribuído para Deus? Dentro desse tão grande presente que Ele nos deu, chamado salvação, irmãos. Irmãos, eu não sei se você parou aqui para pensar, você está livre do inferno. Você está livre da manipulação de Satanás sobre a sua vida. O que você quer mais? O que é que está te preocupando mais? Carros, empregos, roupas? Para com isso, meu irmão. Cuide da sua salvação. Seja bênção para o próximo.
seja bênção para a sua esposa, seja bênção para o seu esposo, seja bênção para os seus filhos, seja bênção para o seu pastor, seja motivo de bênção onde você estiver. A coisa mais triste que tem é quando uma pessoa se aproxima e o comentário da rodinha é: puxa, lá vem ele, lá vem o chatão, lá vem a pessoa inconveniente, lá vem a pessoa que vai nos pôr para baixo, lá vem a pessoa que só conta a tragédia. Agora, que coisa bonita quando você fala: olha, o irmão está chegando, deixa ele entrar, porque ele vai trazer uma palavra de bênção, ele vai orar, e Deus vai fazer, ele tem sempre uma resposta, ele tem uma palavra, ele nos ouve. Quem é você quando você se aproxima de alguém? A salvação nos traz só um benefício: a presença de Deus, o manifestar das suas mãos, o reino dele se cumprindo sobre a nossa vida. Nós precisamos cuidar da nossa salvação. Duas outras coisas que nós precisamos aprender sobre salvação. A salvação é um ato soberano de Deus. Amém? Deus escolheu na sua soberania, Deus escolheu na sua infinita bondade, Deus escolheu na sua infinita misericórdia nos salvar. Você precisa saber disso, é um plano, é um ato soberano de Deus. A salvação partiu de Deus. É um ato soberano da sua vontade. Vamos ver o que está escrito lá em João 1,12? Abra aí a sua Bíblia. João, capítulo 1 e versículo 12. Glória a Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos ler os 14 primeiros versículos do primeiro capítulo, que fala justamente de Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, da nossa salvação. Abriram? João 1. Olha o que diz a Bíblia a respeito de Jesus, a respeito da nossa salvação, que nós lemos lá no começo em Atos 4,12, que em nenhum outro nome na face da terra é dado pelo qual nós devemos ser salvos. A salvação vem só através de... Amém. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A todos quantos o receberam. Então a salvação está pronta, a salvação está feita. Todos quantos o recebem são chamados de filhos de Deus, são inseridos na salvação. Quem são esses? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade dos homens, mas aqueles que se dizem salvos, ou os que são salvos, são os que fazem a vontade de Deus. E por que é que nós não fazemos sempre a vontade de Deus? Esse é um quesito para você cuidar da sua salvação. Prefira sempre a vontade de Deus.
bateram, prenderam, proibiram os apóstolos de falarem de Jesus. Eles disseram o quê? Importa mais agradar a Deus do que aos homens. Isso é salvação. Estar preocupado em agradar a Deus, em colocar um sorriso no rosto de Deus. Então a salvação é um ato soberano de Deus, é um ato da sua infinita misericórdia, da sua infinita bondade, da sua infinita fidelidade. Deus decidiu, resolveu, na sua soberania, salvar o homem. Agora, por que é que nós precisamos da salvação? O que é que nos impede, ou o que é que bloqueia, ou o que é que está aí lançado na humanidade que impede da pessoa ser salva? Palavrinha chamada pecado. Tudo se deu origem quando o homem peca. Quando o homem peca no sentido do quê? De desobedecer a Deus, de não cumprir a voz de Deus. A origem do pecado, tudo bem que foi no Éden, tudo bem que foi Adão e Eva, enfim, os personagens, mas eu quero que você guarde o seguinte: pecado é aquilo que traz desobediência a Deus, que entristece ao Espírito Santo, que não está de acordo com a sua palavra. Então, a primeira coisa que você precisa estar preocupado para que você ande na salvação é não pecar. Amém? Porque a Bíblia diz o quê? Que todos pecaram e estão o quê? Juntos? Estão separados de Deus. Então, se nós temos uma vida de pecado, pecar é uma coisa, irmãos. Viver uma vida de pecado é outra coisa. Amém? Viver uma vida que você vai acordar todos os dias, planejando aquilo que você vai fazer a meio-dia ou às 15 horas, sabendo que é pecado, acenda a luz amarela da sua salvação. Alguma coisa está errado. Então a primeira coisa que impede nós sermos salvos, que entristece a Deus, que entristece o Espírito Santo, que nos afasta de Deus, é quando nós pecamos. E pecado é o quê? É transgredir a lei de Deus. É fazer tudo ao contrário do que Deus pede para que nós façamos. E o interessante é que quando você permanece na salvação, você colhe os efeitos da salvação. Mas quando você permanece no pecado, você colhe os efeitos do pecado. Você pode escolher, ou melhor, você pode escolher a semente. Amém? Enquanto a semente estiver na minha e na sua mão, nós podemos escolher, não podemos? Se vamos plantar ou não. Mas a partir do momento que você plantou e germinou, você não consegue mais mudar o fruto daquilo que você plantou. Se você plantou laranja, vai dar? Se você planta a salvação, você vai colher? Se você planta pecado, você vai colher? Então a decisão no dia a dia nosso, a semente daquilo que nós plantamos, no nosso dia a dia está nas nossas mãos. A partir do momento que você tem uma atitude, que você tem uma palavra, que você tem um olhar, que você tem um desejo, você lançou a semente vai germinar. Aí não adianta mais você querer reaver o que você plantou. Aquilo que você plantou vai germinar, vai crescer e vai frutificar. Então a primeira coisa, a segunda, a primeira é o pecado, a segunda quesito que você precisa aprender sobre a salvação é cuidado com o que você planta no seu dia a dia. Porque vai gerar fruto. E você vai colher daquilo que você plantou. Amém? Para a gente encerrar, as três maiores atitudes, as três maiores importâncias, as três maiores relevâncias, os três maiores alicerces, os três maiores fundamentos de uma pessoa que se chama Espírito Santo, que passa a morar, a habitar no nosso templo quando nós aceitamos a Cristo. Amém? O Espírito Santo habita em nós quando?
aceitou a Jesus Cristo, ele se faz morada. Porém, a física diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, se o Espírito Santo entrou, agora você vai ter que deixar o Espírito Santo reger a sua vida, cuidar da sua vida, limpar a sua vida, transformar a sua vida para que ele permaneça. Para que você seja salvo, para que você atinja o coração de Deus, para que você obedeça a sua palavra, porque a Bíblia diz que sem Jesus nós nada podemos fazer. É o Espírito Santo que produz, que traz para a nossa vida os três maiores alicerces da nossa busca de salvação, porque a Bíblia diz que é Ele que nos revela, é Ele que nos mostra o quê? Pecado, a justiça e o juízo. É o Espírito Santo que nos convence que nós precisamos de Deus, que nós não podemos mais permanecer em uma vida onde Deus não se agrada. Primeira atitude do aspecto de salvação que você precisa entender hoje à noite é: a salvação traz para mim e para você uma palavrinha chamada justificação. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, ele nos justifica. Ele nos torna justos diante de Deus. Quando Deus olha para uma vida consagrada, quando Deus olha para uma vida salva, quando Deus olha para uma vida compromissada, quando Deus olha para uma vida de intimidade, quando Deus olha para uma vida preocupada com o seu reino, Deus enxerga o quê? O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, mesmo com as nossas imperfeições. A cruz do Calvário, a presença do sangue de Jesus nas nossas vidas, nos torna justos diante de Deus. Um exemplo que a gente usa bastante comum, para a gente elucidar e entender bastante esse aspecto da salvação, que é a justificação, nós lembramos e trazemos à nossa mente a respeito de um tribunal, onde Deus é o supremo juiz. E Deus absolve o pecador, porque ele foi justificado pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então nós somos justificados por Ele. Nós nos apresentamos diante dEle e Ele nos vê como justos. Pessoas lavadas, remidas, preocupadas, interessadas, que agora deixarão com que o Espírito Santo produza duas atitudes importantes. E a primeira é, irmãos, regeneração. O que é regenerar? É gerar de novo. Gerar, regenerar. É gerar novamente. É fazer de novo. É construir de novo. De que forma? Quem é salvo se deixa regenerar pelo Espírito Santo, com a vontade de quem que prevalece? De Deus. Descemos ao oleiro, o oleiro quebra e faz do jeito dele. Nos transforma do jeito dele. Nos faz novas criaturas do jeito dele. Agora, como é que se conhece o jeito dele? Se você não conhece ele. Como é que nós conhecemos Deus? Conhecemos em um sentido bem assim, nós, porque o conhecimento de Deus é muito profundo para a nossa mente humana. Mas para nós entendermos, nós conhecemos alguma coisa quando nós o quê? Pesquisamos esta coisa. Quando nós estudamos esta coisa. Não tem como você resolver um exercício de matemática estudando português. É impossível. Você jamais vai resolver um problema de matemática, uma equação matemática, se você estudar português. As regras da exceção da língua portuguesa, o que vai te ajudar isso no exercício de matemática? Vai ajudar? Não, né?
Então por que é que você está interessado em outras matérias e quer que outras matérias que não seja a matéria do reino de Deus te ajude a entender as coisas do reino de Deus? Tem como, irmãos? Não tem como. Para que o Espírito Santo regenere a nossa vida, gere de novo, nós precisamos ter um conhecimento do reino ao qual nós fomos inseridos. Estudar esse reino, pesquisar esse reino, entender esse reino, viver esse reino, anunciar esse reino. Só que nós estamos preocupados em pesquisar tantas outras coisas no nosso dia a dia que jamais nos ajudarão a compreender e a viver verdadeiramente o reino de Deus. Gerar de novo, ser gerado novamente pelo Espírito Santo. Isso é salvação. Quem peca, não peca mais. Quem rouba, não rouba mais. Quem mente, não mente mais. E aí a lista vai afora. Como que está a nossa vida de regeneração? Como é que está o nosso velho homem? Paulo diz que o dele estava onde? Crucificado com Cristo. Nós precisamos crucificar o nosso velho homem na cruz do Calvário. Gerar novas atitudes, novas palavras, novos sonhos, novos projetos com a ajuda do Espírito Santo, que Ele está em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Salvação, você está justificado diante de Deus através da cruz do Calvário e você precisa se permitir gerar de novo. Às vezes exige atitudes bruscas, às vezes exige atitudes imediatas, e nós precisamos tomar conta disso. Precisamos podar o mal pela raiz. A Bíblia diz para nós fugirmos do quê? Do mal? É do mal? Da aparência do mal. Vocês acham que José fugiu andando devagarzinho? Fugiu e olhava, fugiu e olhava? Tem crente que quer fugir do pecado, mas tá igual a mulher de Ló, né? Não tem como. Vira uma vida inútil, estátua de sal, sem sentido. Sem emoção, sem mais nada. Por quê? Porque está desejoso pelas coisas que Deus pediu para você não estar desejoso. Deus pediu para você olhar para frente, para você olhar para Ele, para você prosseguir, deixar ser gerado de novo, regenerado de novo, para que você prossiga sendo salvo. A salvação é algo que nós precisamos cuidar da nossa vida. E por último, justificados pelo sangue e pelo sacrifício na cruz do Calvário, um aspecto da salvação, regeneração, ser gerado de novo, novo homem, nova mulher, nova criatura, nova família, nova empresa, enfim, os lugares onde você está, que você permanece, precisa ser lugares santificados e abençoados. E o último, e na minha opinião, eu ensino muito isso na minha classe, eu sempre envolvo isso nas minhas mensagens, eu acho que aqui está o ápice da nossa salvação, aqui está o ápice da nossa vida com Deus, aqui está o ápice da nossa vitória e tudo mais que nós precisamos, é a santificação. É a santificação. A Bíblia diz, lá em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá a Deus. E é muito simples quando nós falamos o que é ser santo, e é simples mesmo. Ser santo é ser o quê? Separado de tudo aquilo que não agrada o coração de Deus. Só tem um quesito importante quando se fala de santidade, irmãos. Ao contrário das regras de português, santidade não existe exceção. Não existe, eu sou santo, mas eu posso. Não. Ser santo é ser santo. É 100%. É pleno. Eu não consigo. Deus olha o quê? A intenção do meu e do seu coração. A nossa intenção
tem que ser uma intenção de ser santo. A nossa intenção quando você vai tratar de um negócio, a nossa intenção quando você vai dialogar com uma pessoa, a nossa intenção quando você vai assinar um contrato, enfim, a intenção do coração de quem é salvo é uma intenção de quem é santo, de quem está preocupado em fazer com que aquela sua atitude seja uma atitude que agrade o coração de Deus e não deixe brechas para que o diabo possa usar essa situação. Ser santo é estar separado, ser santo é estar preocupado, ser santo é trazer à nossa mente as coisas que nos trazem esperança, as coisas de Deus, do seu reino, a sua palavra. A santificação é um ato extremamente importante que o Espírito Santo está desejoso em produzir na minha e na sua vida. Não tem como, irmãos, e a Bíblia que diz isso, nós já citamos o texto de Hebreus, nós vermos, adentrarmos, vivermos, contemplarmos a face de Deus, os benefícios de Deus, as dádivas de Deus, se nós não levarmos uma vida de santificação. Santificação produz em nós nova criatura. Santificação em nós produz você recolher as palavras antes de você falar, pensar antes de falar, pensar para você agir, pensar para você se envolver em algum assunto. Tem pessoas que gostam de se envolver em qualquer assunto. Calma. Você entende do assunto? Você vai abençoar o assunto ou você vai tumultuar o assunto? Santidade é estar preocupado se você vai, o que você vai criar no ambiente onde você está. Um ambiente de paz, de bênção. Nós somos chamados para ser bênção. Aonde nós chegarmos, nós temos que ser bênção. Nós temos que buscar a santificação acima de qualquer coisa sobre a nossa vida. Só que justificação, regeneração e santificação não são coisas que andam separadamente e nem são coisas em processos separados, tá bom? Elas são coisas na vida de quem é salvo simultânea, tá bom? Elas agem na mesma intensidade, no mesmo momento, em todas as horas. Você é justo, você é regenerado e você é santo, e é assim que Deus enxerga nós que somos salvos, remidos e lavados pelo sangue de Jesus. Para a gente encerrar, o que é que produz em nós a salvação? Abra sua Bíblia em Gálatas 2:20. Glória a Deus. Gálatas 2:20. Que possamos trazer mais nos assuntos diários essa palavrinha chamada salvação. Gálatas 2:20. Primeira coisa que a salvação produz é uma fé viva em Cristo. Então o salvo ele tem uma fé viva, convicta, plena, inabalável em Cristo. Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O salvo tem fé em Cristo. O salvo tem fé, vive pela fé, diz o texto, no Filho de Deus. Então, se você é salvo, a sua fé, a sua esperança não deve estar em nenhum outro lugar sobre a face da terra, a não ser na pessoa bendita e maravilhosa de Jesus Cristo. A salvação, o salvo produz isso em nós. Eu creio em Cristo. Ah, mas tem... Não, eu creio em Cristo. Não, mas aqui, eu creio em Cristo. Eu não saio daqui, eu não arredo o pé. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. E eu creio nele, eu sou salvo por Ele, dependo dEle e vivo por Ele pela fé. Então você que é salvo, precisa viver pela fé em Cristo. Não pelas circunstâncias. Não pelo que está tentando te envolver, irmãos. Mas pela fé em Jesus Cristo.
Segunda atitude que traz a salvação sobre a nossa vida. Primeira carta de João, lá no fim da Bíblia, perto de Apocalipse. 1 João 5, versículos 4 e 5. A salvação, o salvo tem vitória sobre o mundo e sobre o pecado. Amém? Quem é salvo não se deixa dominar. Chega, se apresenta, se oferece, mas você diz não. O salvo não se deixa dominar pelo mundo e nem pelo pecado. 1 João 5, versículo 4 e 5. Olha que coisa linda. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Oh, aleluia! A salvação nascida em Cristo nos faz vencer o mundo, vencer o pecado, vencer as dificuldades. O salvo, ele tem uma vida de vitória sobre o pecado, sobre o mundo, e tem a sua fé colocada em Jesus Cristo. E por último, e a gente encerra aqui, Efésios 2, 19. Terceiro resultado da salvação. O primeiro, ele produz uma fé viva. A salvação produz uma fé viva em Cristo. A segunda, a salvação produz vitória sobre o mundo e sobre o pecado. E a terceira, Efésios 2, 19. Você agora está incluso. Você agora já não é mais estranho. Você agora não é uma pessoa qualquer vagueando ou vagando pelo mundo. Você tem agora um endereço. E Efésios capítulo 2, 19 diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Amém? Você está envolvido na família de Deus. Você não é mais um peregrino andando aleatoriamente pelo mundo. Você agora é um concidadão dos santos e é um membro, não é da família da igreja, da família de Deus. Deus te trouxe para Ele, porque você entendeu a salvação. Então a salvação, você é justificado, você é regenerado e você é santificado pelo Espírito Santo. Andam simultaneamente. Você precisa ter uma fé viva em Cristo, vitória sobre o mundo e sobre o pecado, e saber que você é membro da família de Deus. Isso é ser salvo. Inclua mais a salvação nas suas palavras. Inclua mais a salvação nas suas meditações. É isso e tão somente isso, irmãos, que precisa ser a nossa preocupação diária. Permanecer salvo na presença de Deus todos os dias. E no dia seguinte, o balanço que você fez quando você foi dormir, no dia seguinte, se preocupar em não cometer os mesmos erros que nós cometemos no dia anterior, para que nós agrademos o coração de Deus e permaneçamos salvos. Amém? Fique de pé. Quero orar pela tua vida nesse momento. E durante essa oração, que você possa fazer um balanço na sua vida. Você e Deus aí. O que é que a salvação, ou melhor, o que é que você tem retribuído para Deus diante desse tão grande presente que Ele concedeu a nós, chamado salvação? Será que as nossas atitudes, as nossas palavras diárias, o nosso estilo de vida, tem sido de acordo com tão grande presente que Deus nos deu, chamado salvação? Você foi tirado do inferno. Você foi tirado da manipulação de Satanás. Glória a Deus por isso. Você é salvo. Deus te vê diferente, meu irmão. O amor de Deus é lógico, é por toda a humanidade, que a Bíblia diz que Ele morreu por todo mundo. Mas para todos quantos o aceitam, diz João, são chamados agora de filhos. Você é filho de Deus. Honra o teu pai.
Honra o Criador. Dependa dele para tudo. Dependa dele para tudo. Ele tem toda a provisão que você precisamos. Ele tem cura para qualquer tipo de doença. Ele tem paz para todo tipo de turbulência da nossa vida. Ele tem restituição para tudo aquilo que um dia a vida talvez tenha tirado de mim e de você. Ele é o Deus que restitui. Oh, aleluia. Ele é o Deus que restitui. Creia nisso hoje à noite. Cuide mais da tua salvação. Se preocupe bem menos com as outras coisas, por favor. E se preocupe um pouco mais com a salvação. Um ato soberano de Deus, que somente está na pessoa bendita de Jesus Cristo, que nos justificou, tem nos ajudado a ser regenerados todos os dias, e tem nos santificado todos os dias. Esta salvação nos faz ter fé no Filho de Deus. Esta salvação nos faz vencer o mundo e o pecado, porque Ele está conosco. E a salvação nos tira da peregrinação e nos faz concidadãos dos céus, membros da família de Deus. Pai, nós te adoramos. Por este ato, por nós inexplicável, fazer com que o seu Filho viesse ao mundo, despindo-se da sua glória, despindo-se da sua majestade, e veio a este mundo para nos mostrar um caminho de santidade, para nos mostrar o caminho da salvação, que está somente nele. O véu foi rasgado, e nós agora temos acesso ao Todo-Poderoso. Oh Deus, que a partir de hoje a nossa mente seja bem menos preocupada com coisas fúteis dessa vida, com coisas que a traça e a ferrugem vão corroer e vão comer, Pai. E nós possamos cultivar a salvação, cultivar este ato que vem do teu coração, eterno, sobrenatural, poderoso, Senhor, que nos dá a capacidade e o privilégio de sermos chamados de filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Oh Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela tua graça. Fala com o teu filho agora, Senhor. Fala com a tua filha aqui no santuário pela internet. Queremos ouvir a tua voz, a voz que fala dentro do nosso coração, a voz que nos transforma. Obrigado porque somos justificados através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O Senhor nos enxerga como justos porque aceitamos a Cristo. E este aceitar a Cristo nos traz justificação, nos leva justos diante do Senhor. Oh Espírito Santo, obrigado pela regeneração, por nos transformar a cada dia, por nos moldar a cada dia, por nos ensinar a cada dia. Obrigado, Espírito Santo, por nos ajudar a santificar a nossa vida. Sem a santidade ninguém verá o Senhor. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Abraça cada um de nós nesse momento, Senhor. Fala conosco, Deus. Sustenta a nossa vida, fortalece o teu povo, Senhor. Levanta o caído, traz esperança. A esperança está no teu nome, a esperança está no teu reino. Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa salvação. Nos ensina a priorizar a salvação, que está tão somente e somente no nome que está acima de todo nome,
no nome pelo qual todo joelho se dobrará, e toda língua vai ter que confessar que só Ele é o Senhor, só Ele é Deus. Obrigado, Pai, que possamos voltar para os nossos lares, refletindo sobre esta palavra: salvação, salvação. Nos ajuda, nos abraça, revela a Tua vontade, revela o Teu querer sobre nós. Nós Te amamos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus que nós Te pedimos isso e já Te agradecemos. Amém. Oh, aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. E durante esta canção você tem o privilégio de contribuir com o seu dízimo, com a sua oferta hoje à noite. Faça isso com alegria, que você trouxe para a casa do tesouro. Pela internet tivemos 3 conversões, 3 pessoas que se entregaram, que se decidiram por tão grande salvação. O Júlio Nolasco das Neves Neto, 34 anos, Guanambi, Bahia. Ana Laura Sayumi Kawakami, 15 anos, Guaratinguetá, São Paulo. E Tiago André Níquel, 30 anos, Laranjeiras do Sul, Paraná. Pai, nós abençoamos essas vidas, pedimos a intervenção do céu sobre os seus corações, sobre as suas decisões, que o Espírito Santo os ajude a encontrar um lugar onde o Teu nome seja honrado, o Teu nome seja glorificado, Pai. Obrigado, Senhor, por essas vidas que voluntariamente decidiram por Jesus hoje à noite. Que o Espírito Santo as ajude nessa nova etapa. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos adorá-lo com o hino 400. Glória a Deus.